Salve, salve, galerinha, tudo bom com vocês? Galera, vamos falar sobre emendas parlamentares. Por que eu achei interessante e necessário falarmos sobre esse assunto? Olha só, ano passado, o ministro Flávio Dino, que nós conhecemos bastante, que é maranhense, ele impediu de liberar algumas emendas para os parlamentares, tá? Por conta de falta de transparência. Tá? Então, ele deixou, ele embargou a liberação de algumas emendas parlamentares por falta de transparência. Olha só, e o que aconteceu? Em algumas prefeituras, alguns ex-prefeitos saíram devendo funcionarismo público, tá? Deixando a dívida para o prefeito que ia assumir. E alguns políticos de direita, e alguns eleitores de direita, falaram que não foi pago por conta dessa falta de liberação dessas emendas. Tá? E não é isso, galera, tá? É totalmente diferente. As emendas parlamentares não servem para pagar o funcionarismo público. Vem uma verba diferente para pagar o funcionarismo público, tá bom? Dentro do município. Então, tem político, tem eleitores de direita que está falando que não foi liberado em alguns municípios onde o prefeito deixou de pagar por conta dessa não liberação de emenda. Vamos entender bem, galera, o que são emendas parlamentares. Olha só. A emenda parlamentar são verbas que são liberadas aí para os deputados e para os senadores, que pegam essas verbas e usam, tá, em obras nos seus redutos eleitorais. Tá? Vamos dar um exemplo. Aqui no Maranhão nós temos Josimar Maranhãozinho. Vem uma verba, uma emenda para ele, e ele pega essa verba e pode estar utilizando nos municípios para obras, para quê? Para alavancar o nome dele. E usa até então para propagandas políticas, para o crescimento eleitoral dele. Tá? Então ele pode usar dessa forma também. Então as emendas são isso. As emendas elas são divididas em três situações. São as emendas individuais, as emendas de bancadas e as emendas de comissões. Tá? Olha só, as emendas individuais servem justamente, tipo assim, como eu dei o exemplo do Josimar, que é um deputado aqui do Maranhão. Ele pega essa emenda de forma individual. Ele tem um acordo com um certo prefeito de algum município e pega essa emenda e inclui lá em obras desse município para ele alavancar o nome dele, para ele ser conhecido, e quando ele se candidatar, ele está conhecido ali naquele município. A emenda de bancada é para alavancar o partido em si, tá entendendo? Então o deputado ou o senador vai pegar essa emenda e vai investir no partido da sua região, no seu reduto eleitoral, então para o crescimento e manutenção do partido. E a emenda de comissões, galera, é para o secretariado, né, de esporte, de educação, de saúde, tá entendendo? Mas quando é de comissão, que é de esporte, de saúde, de educação, não quer dizer que essas emendas são para pagar o funcionarismo público. Não, é para investir no desenvolvimento dessas secretarias, tá bom? Então essas emendas para investir no desenvolvimento dessas secretarias. Então, e foi essas emendas que o ministro Flávio Dino embargou, porque estava com falta de transparência. As verbas estavam sendo investidas de forma ilegais e foram até chamadas de verbas de emendas PIX, que não se sabia para onde estava indo. Então o que acontece? Flávio Dino embargou essas emendas até ter uma justificativa de que forma essas emendas estavam sendo usadas. Beleza? Então, galera, isso são emendas parlamentares. Então, se em algum momento você vê algum comentário de que os prefeitos não pagaram o funcionário público por causa da liberação dessas emendas, é mentira, galera. Isso é mito, tá? Isso é fake news. Porque há uma verba diferenciada que vem para os prefeitos para pagar o funcionarismo público. Beleza? Então, galera, então é isso aí. É nóis. Tamo junto.